Olá, seja bem-vindo ao canal Celso Automação. Neste vídeo, a gente vai continuar vendo a parte da nossa programação de Arduino com a linguagem Ladder, através aqui do software LD Micro, e ver a parte de entradas e saídas digitais. Então, no vídeo anterior, a gente já viu como funciona o circuito elétrico das entradas e das saídas digitais da nossa placa aqui de exemplo, que é essa HF002, que é essa placa aqui. E a gente viu também, a gente começou a ver como programar isso no LD Micro, né? Como configurar as portas de entrada, as portas de saída, e fizemos um circuito simples com um contato normalmente aberto e uma bobina. Agora a gente vai ver um pouco mais sobre os elementos da linguagem Ladder, né? Os outros tipos de contato, outros tipos de bobina, e vamos fazer circuitos um pouco mais completos agora para exemplificar. Então vamos lá. Aqui uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo anterior, mas é bom sempre frisar que a gente tem que salvar o programa do LD Micro, além de salvar o sketch lá para o Arduino. Então, vamos abrir ali o programa da vez passada. Então, venho aqui em abrir, selecionar aqui a pasta. Então, aqui a pasta EDSD1, né, entrada digital, saída digital 1. E a gente vai abrir esse arquivo aqui, edsd1.ld, que é um arquivo do LD Micro. Então, vamos abrir aqui. Esse aqui é o nosso programa do vídeo passado. E agora eu vou salvar uma cópia desse programa como EDSD2 para a gente fazer as modificações num arquivo novo. Então vou vir aqui em salvar como e vou criar uma nova pasta. Então vou criar aqui uma pasta chamada EDSD2. EDSD2, entrada digital, saída digital, aula 2, né? Vou mudar aqui o arquivo também, o nome para SD2, dentro dessa pasta aqui. E vamos salvar aqui o arquivo. Então, nunca esqueça de você vir em salvar o arquivo ou salvar como quando você estiver criando o seu programa do LD Micro. Senão depois você vai compilar o sketch para o Arduino, você vai ter a programação, mas você não vai ter esse arquivo aqui do LD Micro para você poder mexer na lógica Ladder. Então aqui ele já está na pasta Arduino Ladder, né? E aqui tem o nosso arquivo fonte do LD Micro. Ok. Então aqui a gente começou a ver o contato normalmente aberto, que é esse contato aqui, e a bobina. Agora eu vou explicar um pouco mais detalhadamente como funciona isso na linguagem Ladder, porque eu reparei que aqui no LD Micro ele usa esses caracteres aqui, esses colchetes, né, essas chaves aqui, e pode ficar um pouco estranho, você pode estranhar quando você utilizar outro software de programação para CLP, por exemplo. Então eu trouxe aqui um desenho, né, um desenho bem simples, mostrando os contatos principais da linguagem Ladder e como eles se parecem, para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Então a linguagem Ladder, na verdade, é uma linguagem de programação gráfica que ela tem esse propósito aqui. Então você tem como se fossem dois barramentos, né, de um circuito elétrico, e entre esses barramentos você vai colocar alguns elementos. Então você vem aqui e você liga eles como se fosse uma linha mesmo de alimentação. Você liga aqui um contato. Daí que você pode ligar outros elementos em série aqui. Então, por exemplo, mais um contato aqui de um tipo diferente. Opa! E daí lá no final você liga outro elemento, como por exemplo uma bobina que tem essa forma aqui mais arredondada, né? Isso aqui é só um exemplo, então não vai ficar tão bonito o desenho. Mas é como se você fizesse um circuito que vai passar uma energia. Então é como se tivesse uma energia aqui, né? Um fluxo de corrente. Nesse sentido aqui. Então da esquerda para a direita você liga elementos como se você estivesse fazendo uma ligação de um circuito elétrico mesmo. A ideia da linguagem Ladder é facilitar para quem já tem noção de circuitos elétricos fazer a programação de dispositivos. Então, a gente tem alguns elementos gráficos nessa linguagem que são essenciais para a gente fazer essa analogia e fazer essa programação. O primeiro aqui é o contato normalmente aberto. Contato normalmente aberto, ele é análogo a como funciona um contato normalmente aberto de uma chave ou de um relé, que é um contato que o estado natural dele é aberto, ou seja, ele não passa energia elétrica. Aqui você pode ver, por exemplo, que ele tem uma simbologia de duas placas, né, e que não estão conectadas entre si. Então é como se fluísse uma corrente aqui, e como não tem uma ligação entre essas placas, essa corrente que está aqui ela não consegue passar para esse lado aqui. Então isso significaria um contato normalmente aberto. Daí quando você faz uma simulação em algum software, para você saber que esse contato ele foi acionado, que ele mudou o seu estado de condução, né? Daí geralmente ele vai mudar de cor. Então se você tem um contato preto, ele vai ficar verde, azul. Depende do software de programação. Quando ele está numa cor diferente, daí quer dizer que ele mudou o seu estado de condução. Então esse contato aqui que estava aberto, nessa situação aqui da esquerda, ele passa a se comportar como um contato fechado e é como se ele tivesse um caminho para passar a corrente aqui nesse sentido.
Então, é como se numa chave, né, num botão na prática, você tivesse mexido no contato e tivesse feito isso aqui. Você tivesse criado aqui um caminho, né? Um caminho que você pudesse fazer essa conexão, que as placas se encostassem e pudessem passar corrente. Mas como isso aqui é uma simbologia, não dá para mudar o símbolo, senão o símbolo do contato aberto ficaria igual ao símbolo do contato fechado e poderia causar confusão. Então, quando você utiliza isso na simulação, o que o programa geralmente faz é mudar a cor quando o contato está acionado e quando ele não está acionado. Aqui no LD Micro, por exemplo, quando ele não está acionado, ele está em vermelho aqui, né? Vou até pôr aqui no modo simulação. Ele fica cinza quando ele não está acionado. Quando você muda aqui o estado, daí ele muda a cor do dispositivo. Eu não comecei a simulação aqui, ó. Bom, então, ele está sem acionar, ele fica cinza, né? Fica apagado. Ele acende quando ele está acionado. Então aqui é como se ele estivesse conduzindo. Então esta é mais ou menos a lógica dos contatos aqui na linguagem ladder. É assim que eles são representados, né? Eles são representados com esse símbolo. E quando você está simulando e ele está num estado fechado, ele muda de cor. Além do contato normalmente aberto, a gente tem o contato normalmente fechado, que é o inverso do contato normalmente aberto. Então o estado natural, né? O estado normal dele, quando ele não está acionado, é um contato fechado. Então aqui como se tivesse uma corrente fluindo diretamente por ele. Então, no estado normal dele, quando ele não está acionado, ele deixa passar a corrente aqui para o elemento que vai mais para a direita aqui. Agora, quando ele está acionado, né, quando ele está de outra cor aqui, quando está mudado aqui o estado dele, não está no estado normal, daí ele vai se comportar como o contato normalmente aberto, porque este caminho aqui que está sinalizado, ele vai abrir, né, e ele não vai permitir a passagem dessa corrente. Então, a corrente que passa aqui, ela não atravessa para o outro lado, ela fica parada aqui nesse lado. Então é assim que funcionam os contatos normalmente aberto e normalmente fechado. Na linguagem ladder, esses contatos eles vão ser acionados pelo estado lógico das entradas. Então às vezes pode ser até meio confuso, porque uma coisa é o estado elétrico que você tem ali no seu CLP, se você está enviando sinal ou não está enviando sinal. Outra coisa é o estado lógico. Então, se a sua entrada ela tiver um estado lógico que vai ser acionado quando você joga um sinal de 0 volts na sua entrada lá, o que vai valer é o estado lógico ligado ou desligado. Eu já falei um pouco disso na parte que a gente falou dos circuitos, que dependendo de como você monta o seu circuito, você pode sim jogar uma tensão negativa, lá 0 volts, e mesmo assim você acionar a saída ou acionar a entrada, né? E a bobina, ela é um elemento de saída na linguagem ladder, então ela não vai ser acionada pelo estado lógico das entradas ou das saídas, que nem o contato, mas ela vai ser acionada pelo elemento que vem logo à esquerda. Então, se você tem, por exemplo, uma situação assim, que você tem aqui um contato e do lado você tem uma bobina, que eu vou desenhar meio quadrado, vou ter que colocar esse elemento aqui. Então, aqui uma bobina. Não vai ficar tão bonito o desenho, mas enfim. E aqui termina. Então, aqui você tem essa situação. Essa bobina aqui ela vai mudar de estado conforme a alimentação chega através desse contato que está para cá. Então, se esse contato permite a passagem de energia, ele vai acionar essa bobina. Daí a bobina vai mudar de cor lá na simulação, que nem acontece com o contato. Então, quando a bobina está com a cor alterada, aqui não está na cor padrão, ela está ligada, estado 1. E quando ela está nesse estado apagado, aqui a cor padrão dela, ela está no estado 0. Mas o que vai acionar, o que vai mudar o estado de 1 para 0, não é nada relacionado com a entrada ou com algum valor de memória. Vai ser acionado exclusivamente pelo circuito que está aqui para a esquerda. Então, é o elemento que vem encostado nessa bobina que vai alimentar ela, como se fosse um circuito mesmo. É por isso que ela é um elemento de saída. Ela não é controlada pelas entradas. Mas o estado lógico dessa bobina, seja 0 nessa situação, ou seja 1, ele pode ser copiado ou para uma memória ou para a saída digital. Então, se a bobina acionar, você pode copiar o estado dessa bobina para a saída. Então, é por isso que quando a gente aciona aqui a bobina, né, na simulação, quando você aciona e esse contato alimenta a bobina, essa bobina estava fazendo no vídeo passado a saída digital 1 lá do nosso CLP, do nosso Arduino, naquela placa lá que parece um CLP, acionar e acendia aquela lâmpada lá de LED. Bom, aqui já ficou bem teórico, né? Falei bastante, mas vamos fazer exemplos que vai ficar mais fácil de entender, porque às vezes só falando é meio difícil. Então agora a gente vai ver como funciona um contato normalmente fechado, que é o contato oposto aqui do normalmente aberto. Então vou sair do modo de simulação,
Vamos aqui em instruções. Primeiro a gente tem que posicionar o cursor aqui do lado do contato, que a gente vai inserir ele aqui à direita, né? Insere. Então, instruções. Temos que achar aqui contatos, né? Vamos aqui em contato input pin. Ele inseriu um novo contato. Vamos dar um clique duplo sobre ele. Vamos dar o nome de ED2, entrada digital 2. E aqui a gente vai ver aqui pino interno do microcontrolador. E aqui na opção de negado a gente vai marcar essa opção. Então quando a gente coloca essa opção de negado, ele se torna um contato normalmente fechado, que é o contato que vai acionar de forma inversa ao contato normalmente aberto. Agora a gente tem que vir aqui na lista de associações, né, e associar com o pino correspondente do Arduino. Aqui na prática, na minha montagem, eu não estou utilizando exatamente a entrada número 2, para não ficar muito junto a fiação, senão vai ficar muito difícil de montar. Então deixa eu apenas vir aqui na parte de entradas digitais isoladas. A gente vem aqui novamente no endereçamento, né? E eu estou usando a entrada IN3, então eu estou usando a entrada 3, que é a porta digital 5 do Arduino. Então a gente vai vir aqui e vai associar com o pino 5 do Arduino. Então esse aqui, pino 5 do Arduino. Então aqui ele já associou com o pino 5 do Arduino. A gente pode colocar aqui no modo de simulação e ver como esse programa se comporta. Então temos aqui o contato normalmente aberto. Ele está vermelho aqui. Não deveria estar. Estado, contato normalmente aberto. Aqui eu não comecei o modo de simulação. Agora sim. Então agora sim. Bom, então o que eu estava falando é que esse contato, por ser normalmente aberto, quando ele está aqui em 0, né, o estado atual dele, ele tem que estar bloqueando a passagem de corrente, porque o estado normal dele, né, o estado quando está em 0, é aberto, ou seja, interrompido a passagem de corrente. Então, apenas quando eu ponho aqui ele em 1, é que ele vai permitir a passagem de corrente para o que está aqui à direita. Agora, esse contato aqui que está à direita, que é o da entrada digital 2, ele já é normalmente fechado. Então, quando ele está no estado normal aqui, estado 0, está desacionado, ele vai permitir a passagem direta de corrente. Permitindo essa passagem, a corrente vai chegar aqui na nossa bobina e vai acionar a saída digital 1. Agora, quando eu venho aqui e, por exemplo, aperto a botoeira correspondente aqui com essa entrada digital 1, aí ele muda de estado e, em vez de ser um contato fechado, ele se comporta como um contato aberto e ele corta a passagem de corrente aqui para a direita. Então, você vê que aqui apagou, né? E desligou a nossa saída digital. Então, o que isso poderia significar na prática, né? Um exemplo prático. Então, basicamente esse circuito aqui pode significar um botão de liga e desliga. Então, esse primeiro contato aqui ele funciona como um botão de liga. Você, enquanto deixar ele apertado, ele vai passar energia para ligar a saída. E esse segundo contato ele funciona como um botão de desliga. Então, quando você acionar ele, ele vai cortar a energia da saída independentemente do botão de liga que está atrás. Então, esse botão de desliga, ele sempre vai desligar e vai prevalecer sobre o botão de ligar por causa desse arranjo aqui do circuito, porque ele está ligado aqui em série. Ok. Então, agora a gente vai fazer aquilo que a gente já tinha feito, que é compilar e mostrar isso no Arduino. Saindo do modo de simulação para poder compilar. Eu venho aqui em arquivo e salvar antes disso, para não esquecer de salvar. Então, salvei agora o arquivo do LDMicro e agora vou compilar um sketch para o Arduino. Compila sketch para o Arduino, vamos colocar aqui na mesma pasta. Clicamos aqui em salvar, ele já deu, foi bem sucedido. Eu vou voltar aqui, ele já criou aqui a pasta do Arduino, né? A única coisa que eu vou fazer é voltar naquela pasta da aula passada, porque a gente vai ter que copiar aquele arquivo srlib. Você também pode criar um arquivo em branco, mas só para não ficar reclamando aqui. Então, aula 2 aqui, Arduino, tradital, e eu vou colar aqui esse arquivo usrlib.h, que é um arquivo vazio, lembrando, né? Se eu abrisse ele aqui, por exemplo, com o Gene para mostrar, ele não tem nada, ele está com um conteúdo vazio. Mas é porque se você não colocar esse arquivo aqui, essa versão do LDMicro vai ficar reclamando porque não existe o arquivo. Bom, então abrindo o arquivo edsd2.ino, que é o arquivo do Arduino. E vamos compilar esse arquivo e mandar para o nosso CLP, para a nossa plaquinha ali. Então aqui já abriu a ideia do Arduino. Você pode verificar aqui em ferramentas se está com a placa Nano, né? Se está com as configurações corretas de bootloader, a porta de comunicação. Aqui está tudo correto.
E vamos fazer a compilação e depois já vamos carregar isso aqui para a placa e mostrar na prática como está se comportando o nosso circuito. Então aqui ele já terminou a compilação, não deu erro nenhum, então eu vou carregar ele para a placa. Então aqui ele terminou de carregar, né? Deu que aqui foi carregado. E agora eu vou mostrar como esse circuito está funcionando na prática lá na nossa placa. Mudei um pouco aqui o lugar de gravação da plaquinha, porque aqui eu consigo ter acesso com a tomada, então eu consigo fazer ele funcionar direto aqui pela energia da fonte de 12 volts. Mas então temos aqui a nossa plaquinha, né, as 4 saídas digitais, as 4 entradas. A entrada 1 está ligada no botão que eu falei que é o botão de liga, né? E o botão de desliga está ligado na entrada 3, que a gente colocou lá no código como 2, mas eu coloquei na entrada 3 aqui só para não ficar muito junto aqui essa conexão e atrapalhar. Os negativos estão ligados direto, então ligado aqui direto no negativo da fonte esse cabo verde e esse cabo marrom está jampeando aqui para o negativo da segunda entrada. E esses cabos pretos aqui estão fazendo a ligação dos positivos através das duas chaves, então ele tem que passar para a chave para chegar aqui nas entradas. As duas chaves são chaves que têm contato normalmente aberto e fechado, mas eu estou usando apenas o contato normalmente aberto, o que significa que só vai mandar energia para a entrada da placa quando eu aperto o botão. Então, quando eu aperto o botão da nossa primeira chave aqui, que é a chave de liga, ele liga ali a saída da placa. Então ele funciona como botão de liga, só que só funciona enquanto eu estou apertando. Assim como estava ali na simulação. Agora, o botão de desliga, ele interrompe o funcionamento do botão de liga, porque ele está ligado em série lá no código, né, na programação. Então, ele prevalece sobre o botão de liga. Então, eu vou apenas achar aqui um jeito de apertar os dois botões e eu já mostro. Então, acho que eu vou pressionar inclusive aqui contra o Ctrl+. Então é isso. Então, como eu estou fazendo com uma mão só, vai ficar meio difícil mostrar. Mas enfim, então, botão de liga. Quando eu pressiono o botão de desliga, interrompe. Mas essa ligação aqui, ele não está interrompendo no circuito elétrico. Ele está interrompendo na lógica de programação. Tanto que ele está em duas entradas diferentes aqui e uma não interfere na outra. Então, liga, desliga. Agora a pergunta que fica: eu posso apertar esse botão de liga aqui, dar um toquinho e ele permanecer ligado? Então, eu não ter que ficar segurando? Posso também. E é isso que a gente vai ver agora como programar. Bom, então a questão que foi levantada ali no vídeo mostrando o funcionamento na prática desse circuito é como fazer este botão aqui, que é um botão de pulso, fazer esta saída aqui ficar ligada de forma direta. Então, para isso, a gente vai ter que utilizar uma técnica que é chamada de contato de selo. Se você já conhece linguagem ladder, já viu outros conteúdos sobre esse assunto, você já sabe como funciona o contato de selo. E se você tiver mais familiaridade com comandos elétricos, você também sabe como funciona. Mas, basicamente, um contato de selo é um sistema nesse sentido aqui. Então, você tem um contato normal aqui que vai acionar uma saída, uma bobina, né? Então, eu vou desenhar aqui o contato e a bobina. Então, um contato está acionando uma bobina. Isso é o que a gente já tinha feito. Aqui desconsiderando o contato de desligar, só para simplificar. Mas daí, essa bobina ela vai estar associada, por exemplo, com uma saída digital. Então, deixa eu desenhar aqui. Então, ela está associada com uma saída digital, né? Saída digital. E a gente vai criar um contato que vai ser ativado pelo estado lógico dessa saída digital. Ou seja, a gente vai inserir aqui um contato extra aqui em paralelo. Preto. Vamos inserir um contato extra aqui. E ele vai estar em paralelo com essa linha de alimentação aqui. Então, este contato aqui, ele vai estar acionado pela mesma saída digital, pelo mesmo estado lógico que aciona esta bobina aqui. Então, quando esta bobina acionar, ela vai fechar este contato aqui. E como ele está em paralelo, esse contato aqui ele vai fazer um caminho alternativo para a corrente chegar na bobina. Então, ele se chama contato de selo porque ele realmente sela, né? Ele trava o estado da bobina. Então, uma vez que ele ligar, uma vez que a bobina liga, ela liga esse contato aqui em paralelo. E esse caminho do fluxo de energia se mantém constante, mesmo que não esteja fluindo mais nada por esse contato aqui de cima. Fica um pouco ruim de desenhar aqui no Paint, mas mostrando agora no código vai ficar mais fácil de visualizar. Então,
vamos ter que inserir um novo contato, e esse novo contato ele vai ter que estar aqui embaixo, né, em paralelo com o nosso primeiro contato aqui que faz a ligação. Então vamos vir aqui em instruções, contatos e relés, e agora a gente tem que vir inserir o contato output pin, porque a gente vai associar com um pino de saída, que é exatamente esta saída aqui. Então você vê que ele está com um Y, porque ele está vinculado com uma saída, e você pode ver aqui que o LD Micro já criou essa ligação aqui em paralelo, né? Então ele já criou um contato aqui em paralelo para acionar, para fazer esse caminho alternativo. Vindo aqui na parte de contatos, a gente vai mudar o nome desse contato, em vez de ser new, a gente vai associar com SD1. Então, SD1 para manter a mesma referência. Então, o mesmo SD1 que liga a saída, ele vai ligar esse contato aqui e vai fazer um caminho alternativo. Vamos simular para ver como funciona isso aqui na prática? Então, modo simulação, iniciar a simulação. Então, temos aqui, todos os contatos estão desligados por enquanto, né? Não está fluindo energia por lugar nenhum. A partir do momento que eu venho aqui e aciono a minha entrada digital, começa a fluir energia pelo contato normalmente aberto. Esse contato aqui, como ele é normalmente fechado, ele apenas deixa passar a energia e vai acionar aqui a nossa saída. A nossa saída, como ela está com um estado lógico vinculado com este outro contato aqui, vai fazer este outro contato também fechar, então os dois aqui estão vermelhos. A partir do momento que eu desconecto, eu desligo esta entrada digital aqui, este contato aqui ele sai do circuito, né? Ele abre, ele não deixa passar corrente, mas a gente já estabeleceu um caminho alternativo aqui para essa passagem da corrente. Então, você já tem um caminho alternativo aqui que vai manter esta saída digital sempre ligada. Agora, se a gente quiser desligar, a gente vai aproveitar que este circuito aqui ele está em série com os outros dois. E se eu vier no botão de desligar, daí ele corta a corrente que chega para a saída digital. E a saída digital estando em zero, o contato aqui ele também desliga. E daí eu posso voltar aqui o estado da saída do botão de desligar, que o circuito ele reseta, né? Ele volta para o estado normal dele. Então, o botão de liga agora ele trava o estado, então mesmo que ele volte para zero, continua ligado. E o botão de desliga, ele desliga tudo e mantém daí tudo em zero, como estava no começo. Então agora a gente já simulou, já viu que funciona. Vamos vir aqui em compilar e compilar sketch para ele atualizar o nosso código. Então vai atualizar aqui o código. Aqui eu acredito que a ideia do Arduino já atualizou também. Vamos aqui compilar novamente e vamos enviar isso aqui para a placa. Então apenas vamos ver que ele não vai dar nenhum erro na compilação. Então a compilação aqui foi terminada, eu vou conectar a placa e vou enviar novamente o programa para a placa. Fazendo o upload aqui para a placa, né? Está transferindo o programa. Terminou aqui de transferir o programa, agora eu vou mostrar na prática o que está acontecendo no Arduino. Então estamos novamente aqui com a nossa plaquinha, mantivemos a mesma configuração do exemplo anterior, mas agora a gente mudou a programação. Então a gente fez uma lógica de contato de selo, esse é o botão de ligar e esse é o botão de desligar. Então quando eu aperto aqui, ele liga, mas quando eu solto, eu soltei o botão aqui, ele continua ligado porque na lógica foi feito um contato de selo. Então o mesmo estado que está aqui na saída digital, ele está sendo utilizado para um contato na memória do CLP, né, na memória do Arduino. Ele está fazendo uma lógica que esse estado aqui ele está sendo retroalimentado, né, como se fosse um contato ligando ele mesmo, e faz esse estado aqui ficar permanentemente aceso. Então essa lâmpada ali, aquela saída, ela só vai desligar quando eu venho aqui no botão de desliga e aperto. Então agora apertando o botão de desliga, ele desliga e desliga, não funciona mais a saída. Agora apertando ligar aqui, eu posso apertar e soltar, que ele fica travado. Então ele faz um contato de selo, né? Ele trava o estado ligado ali da saída digital. Então com isso a gente conseguiria, por exemplo, acionar um motor, uma lâmpada, uma carga qualquer, assim como você faz no CLP. Então isso aqui é um circuito básico da linguagem ladder, que é o circuito de contato de selo. Bom, então no vídeo de hoje nós damos continuidade a essa parte aqui de entradas e saídas digitais no LD Micro. Vimos como fazer isto funcionar no Arduino. Vimos alguns exemplos de como funcionam os contatos abertos e normalmente fechado. E como utilizar um contato de selo para fazer um botão pulsante, né, se comportar como um botão retentivo. Então fazer o estado de uma saída ficar fixo, travado e só desligar quando eu aperto um botão de desliga, por exemplo.
Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, e você pode também deixar nos comentários quais outros conteúdos vocês querem ver aqui sobre essa parte de programação em linguagem ladder. Se vocês querem ver temporizadores, instruções mais diferentes, né, contadores, ou se vocês querem ver mais sobre esses contatos aqui, outros exemplos, eu estou aqui aberto às sugestões de vocês. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo.